Um milagre aconteceu, viu? A galera do Sport TV no pós-jogo, 15 minutos falando do Vitória. Isso é um milagre. Isso aí é pra gente assistir os 15 minutos, gente. Pode ter certeza. Então deixa o like aqui, deixa o like, vá. Se não é inscrito, se inscreva aqui no Resenha do Léo. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude, pô. Bora assistir junto aí. React pós-jogo no Sport TV. 15 minutos falando do Vitória. Vamos nessa. Errada, mas quando teve a chance, e aí houve o erro do Brazão, é a verdade, na saída de gol dele, que ele cometeu a penalidade, o Mateuzinho fez o gol. O Vitória seguiu o seu plano, teve uma dificuldade no segundo tempo em algum momento que não conseguia sair para contra-atacar e estava o Santos minando a defesa do Vitória, criou algumas oportunidades, o Barrel teve 2 chances, o Guilherme naquela que ele escolheu errada a finalização, que se ele vai com o pé eu acho que ele era mais feliz, mas com as modificações eu achei que o Vitória melhorou ofensivamente, a entrada do Oswaldo deu opção, aí o Lucas Braga teve a bola do jogo, que foi a bola na trave. Agora, o Santos ficou devendo hoje, a verdade é essa. Quando modificou que tinha um jogador de área, parou de cruzar as bolas, ele cruzou a bola o tempo todo. Quando colocou o Tiquinho, cruzou uma vez só. Quer dizer, então acho que faltou também esse entendimento dos jogadores dentro do campo. Agora, o Vitória não tem nada a ver com isso, conseguiu um grande resultado, uma grande vitória e segue na sua busca, né, para sair da parte de baixo. E o Santos deu uma complicada hoje. Esse resultado deu uma complicada no Santos, apesar de ter um jogo a menos do que o Vitória, porque esse jogo atrasado é contra o Palmeiras, que está brigando lá em cima, e a sequência do Santos é uma sequência dura. Quanta coisa aconteceu na vida do Vitória de quinta-feira para cá, né, Diniz? Teve essa vitória contra o Bahia, eram 7 jogos sem vencer o rival, que é um peso danado, né, nessa rivalidade que é uma das maiores do país. Aí hoje vence pela primeira vez na história o Santos aqui em São Paulo, no estádio de São Paulo, na Vila Belmiro, não tinha vencido em outros estádios aqui em São Paulo também. Vence pela primeira vez como visitante em casa no atual Campeonato Brasileiro, eram 9 derrotas e 4, 5 empates. E agora vence pela primeira vez. Então, assim, não há dúvida desses times que estavam cravados ou estão ainda no Z4, o Vitória nem tanto assim. O Vitória, quem está colocando a cabeça para fora, é aquele que mais demonstra poder de reação para poder, pelo menos, brigar nas últimas rodadas contra o rebaixamento, né, Diniz? Fora o engajamento do seu torcedor, né, que não tem abandonado, que tem lotado o Barradão. Foi assim, foram 29 mil pessoas no clássico contra o Bahia. E o torcedor está animado com o retrospecto recente. Mansur acabou de falar aqui, nos últimos 4 jogos, são 3 vitórias. O Vitória, nesse segundo turno do Brasileirão, para vocês terem uma ideia, tem a 11ª melhor campanha. Não é uma campanha ruim, né, se a gente pensar no campeonato do Vitória. É que o primeiro turno foi muito ruim e isso faz com que o Vitória ainda esteja dentro da zona do rebaixamento. Com o Jair Ventura, o time claramente tem conseguido mais resultados e pode dar esse alento e fazer com que o torcedor sonhe com a permanência, até pela instabilidade dos rivais, né, que estão imediatamente acima, que também não tem conseguido produzir assim como ele nesse momento da temporada, né, amigos? Então, assim, dá para dizer que o Vitória está muito vivo ainda para permanecer na primeira divisão. Tá vivo, é o que está em ascensão, né? A gente vê uma série de equipes ali em declínio, algumas ainda um pouco longe, né? O São Paulo ainda está um pouco longe, o Bragantino, como vocês citaram, que para mim é o que está jogando pior desses aí que estão para cima, junto com o Internacional talvez, mas ainda está 5 pontos, mas o Vitória, essa ascensão anima o seu torcedor, e a gente encontrou aqui antes do jogo, né, com o Gustavo Oliveira, que hoje trabalha na direção de futebol do Vitória, e estava comentando o quão impressionante foi para o Vitória, para as pessoas do Vitória, a festa não só contra o Bahia, mas em outros jogos que vinham numa fase pior, e o torcedor não abandonando. Então tem uma importância fundamental o ambiente, a questão da casa. E fez um jogo bom hoje. Além da estratégia, o Vitória tem uma identidade, é um elenco que mudou muito ao longo da temporada. Quase todos os atacantes que começaram o ano, você tem uma ideia, Gustavo Mosquito era titular, o Janderson era titular, o Carlos Eduardo jogava muito, o Fabri jogava muito, o Léo Pereira entrava sempre. Eles hoje ou não estão no elenco ou são completamente coadjuvantes, né? Então o Vitória foi se encontrando ao longo da temporada num planejamento que está longe de ser o ideal, mas que agora vem conseguindo ter algum reflexo. E o Santos vai precisar, assim, melhorar, é óbvio, né? Mas tentar encontrar um pouco mais de estabilidade para não oscilar tanto. E essa reta final e as dificuldades todas e tudo que o Vitória ainda tem para enfrentar,
Esse pacote combina, até uma matéria muito interessante recentemente, uma matéria estatística, combina um pouco com a cara do Jair Ventura, que foi o técnico escolhido, o 4º técnico do Vitória dentro do atual Campeonato Brasileiro, mas combina com a trajetória do Jair Ventura. Ele já tem alguns trabalhos de recuperação, de salvação, de salvamento de times de rebaixamento, ou mesmo de recuperação dentro de campeonatos. Então, assim, não é novidade esse posto de técnico bombeiro para o Jair Ventura. Ele já exerceu essa função, não de treinador, mas precisou em outros clubes. Isso. E a gente dizia antes do começar que para você poder melhorar uma equipe em várias circunstâncias, você precisa equilibrar defensivamente. E eu acho que hoje o Vitória mostrou isso, né? Um time que, lógico, o Santos teve oportunidade, porque é do jogo também. Você não tem como 90 minutos neutralizar o adversário. Mas foi um time equilibrado, que os zagueiros bem posicionados, mesmo o Edu que saiu no intervalo, depois o Neres que entrou, um time defensivamente equilibrado. E aí dá o suporte para a recuperação do time ofensivamente. Houve o erro da penalidade na saída do Brasão. O Vitória teve a oportunidade, fez a diferença, que foi a diferença do jogo. Bom, mas ele conseguiu o equilíbrio de não tomar o gol, de não dar espaço para o Roleiser hoje, para o Barreal, que não tiveram a liberdade que eles tiveram no jogo contra o Corinthians, entendeu? O Guilherme bem marcado pelo lado, né? Então, assim, foi um time que teve um planejamento e que executou, por isso saiu vencedor. E vocês falavam em relação aos times agora que com esse resultado que se aproximam e que passam a fazer parte aí, né? Já que o Vitória iguala com o Santos, apesar, se o campeonato fosse que um time tivesse que atingir uma pontuação para não cair, nós ia ter vários aí, hein? Porque tá todo mundo ali embolado, hein? O pessoal tá difícil de pontuar. Promete esse bololô, essa disputa também contra o rebaixamento, né, Diniz? É isso, olha aí, quem também tem que ficar com atenção é o Atlético. O Atlético tem a pior campanha do segundo turno, só 6 pontos ganhos nos últimos 10 jogos, né, e tá logo ali acima do Santos. Paulo Andrade, Ricardinho, meu camisa 11, Alexandre Losetti, o gigante. Obrigado, meus amigos, bom descanso para vocês aí, sempre bom tê-los aqui no Troca de Passes. Valeu, a gente vai continuar falando. Um abraço. Valeu. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre o clássico do Maracanã. Sei que vocês estão esperando aí a vitória do Vasco sobre o Fluminense pelo placar de 2-0. Sabe que o Sérgio Lobo, aqui, nosso produtor, ele mandou aqui uma mensagem que manda um tom de brincadeira, mas tem uma certa razão. O 8-0, talvez o 8-0 que o Vitória tenha tomado do Flamengo, talvez tenha feito bem. Porque a partir daquele momento, a troca do técnico, é verdade que o Vitória perde ali os jogos em sequência no começo, pós-Flamengo, e depois consegue a retomada, né? Começa a pontuar, fazer 3 vitórias e consegue botar a cabeça ali de novo próximo a sair da piscina, né? Porque estava bem afundado. Agora já está começando a colocar o nariz para fora ali, tentando respirar. Depois do 8-0 ele ganha do Atlético, o jogo seguinte, mas ele perde 3 jogos. 3 jogos, né? 2 ainda com o Rodrigo Chagas, que era o Perino, né? Perdeu pro Fortaleza e perdeu pro Fluminense. E com o Jair, na estreia do Jair, ele perde pro Grêmio 3-1. E aí começa a melhorar, né? E aí, já no jogo com o Grêmio 3-1 já é um jogo com algumas nuances, né? O Vitória teve seus momentos, assim. Aí depois ele ganha do Ceará, perde pro Vasco naquele 4-3 em São Januário, que foi um jogo muito aberto, né? De várias possibilidades. Aí teve a vitória do Bavi e a vitória de hoje. Pois é, importante. A gente separou alguns lances para vocês aqui, para a gente conversar. Primeiro, o pênalti, né? A arbitragem anulou a marcação de um pênalti ali no Lautaro Dias, né? Dizendo que ele acabou chutando a grama. Vamos mostrar o lance aí para a gente conversar. Foi logo no começo do jogo, né? A bola lançada, o Lautaro tenta o domínio, se enrola ali com o zagueiro, tenta um chute, né? Acaba não acertando a bola. Acho que ele deve ter sido meio que deslocado um pouco ali. O árbitro, o Rafael Klein, marca o pênalti. E aí o árbitro de vídeo acabou chamando o Klein para refazer ali a sua marcação. Achou pênalti? Achou alguma coisa, Praça? Não. Assim, isso aí é bom para quem critica o VAR, né? O VAR, o equipamento em si, né? Isso é bom. Ia ser um erro absurdo do árbitro, né? Para mim não foi nada. Eu não sei. Tinha um toque ali da perna direita do jogador do Vitória. Olha lá. Não. Não dá para saber, né? Não, né?
Eu não consigo. Acho que é na grama mesmo, né? Na grama e até pela reação do pessoal. Né? É que é um erro muito grotesco, assim. É que ele tá por trás, né, o Diniz? Então, às vezes, ele não tem a noção da profundidade e não consegue ter uma visão real se tem aquele toque ou não. Porque às vezes é um toque muito sutil, né? Sim. O campo dá para acontecer, não dá para a imagem não ter a intervenção. Não tem jeito. Então, acerta aí o Rafael Klein e o VAR. Agora um lance em que o Vitória acabou pedindo pênalti, né? O Renzo Lopes, depois do contato com o Brasão, os jogadores do Vitória pediram pênalti, olha só. Esse é o lance, né? No lance ali o árbitro mandou seguir e aí, de maneira correta, o VAR chama para anotar o pênalti, né? Porque que saída desastrosa do Brasão, né? Semanas atrás aqui eu disse que o Brasão era dos grandes goleiros do campeonato. Mas ultimamente ele tem falhado, né? Mas pode ter a ver com a tensão do momento, com a pressão. Pode ser, né? Porque ele vinha num campeonato muito regular. Price, que é um especialista da posição, pode até dizer melhor, né? E de maneira mais profunda. Para mim, ele era um dos principais goleiros do campeonato. Mas ele está passando por uma certa instabilidade aí nos últimos jogos. Não acha, Price? Ou não? Tem acontecido algumas falhas. E assim, a gente não está no dia a dia, não conhece, é óbvio que não dá para fazer uma leitura muito fiel, assim, né? Mas o que o Mansur falou pode ter um pingo de razão, por quê? Ver a corda ali mais próxima do pescoço. Porque quando vai ficando nesse momento mais decisivo, e não adianta, a tensão é muito grande, por mais que tu fala, o cara é profissional, tem experiência, mas não é ser humano. E ele sente, ainda mais num clube que nem o Santos, né? E assim, aí nesse lance eu acho que é uma mistura. Foram dois aspectos ali. E ele é um goleiro muito arrojado. A gente viu já, ele abriu a cabeça, e daí no outro jogo ele foi de novo, e ele tem ações muito arrojadas. Ele é um goleiro arrojado. Nesse lance tem dois aspectos. A bola está muito curta para ele. Está muito longe. E muito curta também porque ele está muito dentro do gol. Porque foi uma bola frontal, ela estava com pressão na bola e ele não precisava ficar tão dentro do gol. Mas isso é questão de particularidade possivelmente de cada goleiro. Como ele é um goleiro muito rápido, às vezes ele pode ficar mais dentro do gol porque ele tem explosão para sair. Mas ele saiu muito atrasado, então, né? Por quê? Porque ele estava muito dentro do gol também. Se ele está um pouco mais fora do gol, era menos campo para ele correr e aí a tomar decisão. A tomar decisão foi uma tomada de decisão precipitada, né? Porque ele não conseguia chegar naquela bola de jeito nenhum. Pois é, uma falha grave, né, do Brasão, que acabou custando o resultado, né, moço? Quando ele salta, o zagueiro já está inteiro na bola. E quando ele salta... Já tirou. E quando ele E quando ele salta, ele vê que ele não vai chegar, porque ele nem faz movimento com a mão. Quando ele salta, ele já recolhe o braço. Né? Ele viu que ele não ia chegar. Mas aí foi um atropelamento, não tem jeito, o pênalti acabou sendo marcado de maneira correta. Para fechar, também outro lance de pênalti, né? Pelo menos foi reclamado pelo Santos. O Barreal cobrou um escanteio, o Guilherme caiu na área pedindo um pênalti que não foi anotado. Nem é o Guilherme, ali, é o Zé Rafael. Né? Ali um apoio, né? Mas não me parece pênalti, né? Até porque ele consegue saltar, né? Se fosse um apoio realmente forte, que impactasse... Braço de apoio, eu não ia relatar isso aqui, não. Mas fala aí, eu não consigo. Então fala. Estava me dirigindo ao trabalho hoje. Sei. E eu... Foi abordado por fãs, não conseguiu chegar. Eu venho de metrô. Tá. E havia uma funcionária do metrô muito prestativa, auxiliando uma mulher que estava com um bebê de colo para entrar no trem. E acabou que a funcionária ficou por alguns instantes na entrada do vagão. E uma senhora, por alguma razão, se incomodou e empurrou a funcionária do metrô. Mas empurrou tipo qual empurrão? No momento, eu estava entrando pelo canto. A simulação dela? Não? A funcionária reclamou com a senhora não me empurra. Eu não te empurrei. E aí começou imediatamente uma discussão de pessoas, empurrou, não empurrou. Eu pensando, meu Deus, teve a alavanca, eu estou há 24 horas ouvindo a discussão. Aí tu olhou ali, já aí eu pego o metrô para vir trabalhar e continua essa discussão. Jorginho Gustavo Gomes. Eu achei que havia uma comoção. Eu achei que havia uma comoção enorme contigo dentro do vagão. Não há nenhuma. Pessoas querendo as pessoas estão trabalhando e com coisas muito mais importantes para resolver. É isso. O Santos, então, pede, né? A gente Mas o episódio é absolutamente verídico. Não, eu sei. O Mansur nunca mente. A gente estava falando ainda sobre a disputa aqui, né? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Vojvoda que vai começar a falar.
O Inter começou a fazer pontos, né, com o Ramon. O Inter, você sabe que nesse recorte do segundo turno, o Inter tem a 13ª campanha. 11 pontos. Menos que o Vitória. Isso mesmo. Vamos ouvir o Voivoda, daqui a pouco a gente volta. Deixa seu comentário, deixa o like também aí, valeu? Tamo junto.